Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre História do Brasil, Processo de Independência, aula 2. Vamos ver efetivamente como se deu a nossa independência. E eu vou lembrar um pouquinho da aula passada, sim, só para a gente pegar um gancho. Finalzinho do Império Napoleônico. Nós temos, então, Napoleão preso e exilado na ilha de Santa Helena e o Congresso de Viena, a reunião entre os quatro grandes, aqueles que venceram Napoleão, Áustria, Prússia, Rússia e Inglaterra. Nesse Congresso de Viena, eles decidiram algumas regras para a Europa pós-era napoleônica. Entre elas, redesenhar o mapa da Europa e devolver as casas monárquicas. E é nesse contexto que nós pegamos o gancho. Para devolver as casas monárquicas, significa que os reis podem retornar. E o rei de Portugal está aqui no Brasil. Os portugueses, então, fazem uma revolução chamada Revolução do Porto, lá em Portugal, e exigem o retorno do rei Dom João VI. Os portugueses desejavam a recolonização do Brasil. E Dom João regressa a Portugal. Ele regressa a Portugal levando uma comitiva de aproximadamente 4.000 portugueses e a família real. Um detalhe importante, ele levou também todo o tesouro que tinha aqui no Brasil e os depósitos do Banco do Brasil. A única pessoa da família real que fica é Dom Pedro I. Ele fica como príncipe regente do Brasil. Por que que ele fica? Porque se porventura Dom João tivesse levado ele junto, era possível que os brasileiros fizessem uma independência e optassem pela república. Então, Dom João, já prevendo esse tipo de situação, deixou o filho para manter a raiz monárquica. E é nesse contexto que o Brasil tem setores liberais aí que defendiam a soberania brasileira. Os advogados, jornalistas, soldados, comerciantes, eles temiam perder a liberdade conquistada durante o período em que a família real esteve no Brasil, no período joanino. A liberdade de comércio, né, o fim do pacto colonial, o status de Reino Unido. Então, eles não queriam perder essas conquistas. Já o pessoal lá de Portugal não tinha nenhuma intenção de atender os brasileiros nesse quesito liberdade. Muito pelo contrário, para os portugueses, o Brasil era apenas um pedaço do Império Português, ou seja, uma colônia rica e, portanto, deveria ser explorada. Neste contexto brasileiro e esse contexto português, está o Dom Pedro I no meio, sendo pressionado pelos liberais brasileiros que querem romper com Portugal, pressionado pelas cortes portuguesas que ordenam que Dom Pedro retorne imediatamente para Portugal. Dom Pedro vai ficar nessa entre a cruz e a espada aí, até que ele resolve então ficar no Brasil. E ele responde com um sonoro fico. Ele diz: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que eu fico." Entra para a história como o dia do fico. Ele realmente ficou no Brasil, mas agora vai ter que tomar algumas atitudes. E para isso, ele vai ter uma grande influência do José Bonifácio de Andrade e Silva, que é amigo pessoal e grande influência para Dom Pedro. Ele tinha um projeto para modernizar o Brasil. Sim, ele tinha, e ele era uma pessoa que ele era contra a escravidão. Ele defendia a unidade territorial, com fronteiras bem demarcadas, com criação aí, com investimentos em educação. É importante para o Brasil ter um projeto. Este camarada é o cara que vai influenciar bastante e ele tem um projeto, embora seja um projeto liberal, ok? Agora, nós temos Dom Pedro, que tem sérios problemas políticos, econômicos, sociais e pessoais. Bora lá então. Problemas políticos, ele vai ter que enfrentar Portugal, porque ele disse fico, e agora José, ele vai ter que tomar atitudes. Ele tem problemas econômicos, porque o pai dele levou toda a grana que tinha aqui, o Dom João VI. Então, nós temos problemas econômicos seríssimos. Ele tem problemas sociais, a sociedade está dividida, ali tem pessoas que são extremamente liberais, mas eu também tenho muitos portugueses que estão aqui no Brasil. E esses portugueses vão ficar contra Dom Pedro e a favor de Portugal.
E ele tem problemas pessoais também, porque ele era um mulherengo de plantão e ele estava, inclusive, na casa de uma amante em Santos, quando ele recebe cartas dizendo que Portugal vai retomar ou que Portugal vai mandar exército para tomar, cuidar da situação aqui do Brasil. E ele também recebe carta da esposa e também recebe carta de José Bonifácio. Então ele para aí no meio do caminho, às margens do rio Ipiranga, e tomado de fúria por todos esses problemas e outros problemas de saúde, inclusive naquele momento, ele vai com sua guarda e não tem participação popular, sem participação popular, ele reúne a guarda e declara, então, que os laços que nos unem a Portugal estão cortados. E a partir de 7 de setembro de 1822, nós, então, somos independentes. Vale a pena dizer que o processo ainda vai se dar com reconhecimento, criação de leis, mas isso já faz parte do primeiro império. É até aqui. Falou, valeu. Falou, valeu. Até mais.